Vamos falar agora da equipe rubro-negra, rapaz. Vamos falar do esporte, porque tem gente voltando para o esporte. Já era para ter se apresentado. Bom dia, Alessandro. Conta pra gente aí como é que foi a movimentação ontem à tarde aí na Ilha do Retiro. Bom dia. Rapaz, bom dia. Bom dia, meu querido Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência. Notícia e trabalho é o que não falta pelo lado rubro-negro, né? Ontem houve a apresentação pela manhã dos jogadores, como já é sabido. Alguns atletas não compareceram e foram vários os jogadores que não compareceram. Então, na tarde houve uma movimentação com o técnico Nelson Batista e no período da tarde, que foi aberto para a imprensa, tivemos acesso às dependências lá do Centro de Treinamento Rubro-Negro. Houve também algumas movimentações lá. Bom, o que aconteceu na tarde de ontem no centro de treinamento? Alguns jogadores, né, foi dividido em dois grupos. Um grupo ficou fazendo testes físicos, né, o famoso, entre eles, o soccer test, que todo jogador que não se prepara nas férias tem problema de encará-lo. E outro grupo foi fazer exames clínicos num hospital no Recife. Então, no caso hoje, o grupo que fez os testes físicos ontem, médicos e físicos dentro do CT, vai fazer o contrário, vai para a clínica. Quem foi para a clínica vai fazer trabalho físico no gramado. Mas o assunto que chamou a atenção mesmo ontem foi dessa falta aí de vários jogadores no turno da manhã. E o convocado para a coletiva de imprensa foi o executivo de futebol, o Alexandre Faria. Bom, oficialmente, o que eu vou dizer agora é que o clube fala, né, o que ele está dizendo. Aí cabe ao torcedor interpretar e ver se é verdade ou não. Eu falo isso porque eu tive já um momento dentro da Ilha do Retiro, em uma das coletivas, de perguntar ao final de uma apresentação, perguntar ao próprio Alexandre Faria sobre uma contratação e ele dizer que não tinha nada de verdade nisso. Quando eu cheguei em casa, com meia hora depois, o site oficial estava divulgando esse jogador. Então, é uma informação que, ao mesmo tempo, né, a gente tem que administrar até que ponto, e de acordo com as informações de bastidores, tirar as devidas conclusões. Segundo o próprio Alexandre Faria, na tarde de ontem, Durval se apresentar hoje, comunicou ao clube que não iria se apresentar ontem por causa da condição da assinatura de contrato ainda, que deixava essa aresta. É uma política do esporte hoje em dia, né? Aliás, de qualquer clube, não divulgar ou não receber o atleta se ele não tiver com o vínculo dentro do clube. Eu não sei que seja um convidado para fazer um trabalho específico, aquela coisa toda, mas isso aí é outro tipo de situação. Então, o Durval avisou. O mesmo aconteceu com Mena, mas Mena não teve essa possibilidade de aviso. Mena ainda está em processo de aceitação das condições, né? Ele recebeu uma situação, mandou de volta outra e o Sport está analisando para dar o aval. Possivelmente Mena feche com o clube, pelo menos é essa informação que está rolando nos bastidores. Então Mena também faltou. Diego Souza, né? Pasmem, o cara tem 30 dias para fazer negócio, para fazer cirurgia, para fazer qualquer coisa. Então Diego Souza, segundo o clube oficialmente, informou que tem uma negociação de um bem imóvel lá nos Estados Unidos e que precisa da presença dele. E, segundo acordado entre o clube e o atleta, ele volta dia 6 de janeiro e se apresenta no dia 7 no centro de treinamento do Sport Clube do Recife. Falando em meio de campo e já entrando no ataque, Rogério também justificou a falta de ontem. Teve alguns problemas com seu filho e a gente não quis entrar no detalhe, mas e também o clube não iria entrar em detalhe, mas teve problema com o filho dele. E no turno da tarde, enquanto a gente estava conversando lá com o Alexandre Faria, o atacante já estava se apresentando. E continuando no ataque, o Lênis e o André, e vamos falar também da zaga aqui, o Henrique, perderam os seus voos, tiveram problemas, né, os colombianos aí com relação a voos internacionais, a gente sabe que tem disso mesmo, de problema de horário, de chegada, de partida, mas a verdade é que perderam voo, segundo informações, e André também teve problema na chegada.
André se apresenta hoje e os zagueiros Lênis e o Henrique, a gente ainda não tem essa informação oficial. Participaram da movimentação ontem o Ronaldo Alves, o Índio, o Juninho, o Fabrício e o goleiro Agenor. Hoje pela manhã a gente recebeu, né, bem cedo a informação que o Tadeu Cruz, aquele mesmo, né, o representante de Richelli, que está famoso agora, se ele não queria ser, mas ele ficou famoso pelas suas palavras com relação ao clube, aos dirigentes e tudo mais aí, ao esporte, falando de atrasos, de pagamentos, toda aquela novela que a gente já divulgou até no site do Prático Esporte. Então ele falou hoje cedo, deu entrevista dizendo tudo o contrário com relação ao seu atleta, ao seu representado, que o Alexandre Faria falou ontem, né? Alexandre falou ontem na coletiva que do elenco todo, o único que não tinha entrado em contato ainda, dado uma justificativa plausível, foi o Richelli. E o clube estava aguardando até então, até porque, segundo ele, Richelli sempre foi um atleta coerente, trabalhador e nunca deu trabalho dentro do Esporte Clube do Recife. Segundo Tadeu Cruz, ele disse assim, abre aspas, Richelli avisou para Nelson Batista o dia que iria se apresentar. Já o meu sócio, o Roberto Faustino, falou para Gustavo do B. Eu, Tadeu Cruz, comuniquei ao Rodrigo Barros. Então, se o Alexandre Faria não se comunicou com seus pares, assim mesmo ele falou, a culpa não é do Richelli. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Acredito que ninguém vai entrar na briga, porque aquela história, né? Para um doido é preciso o cara ser mais doido ainda. Só que a diretoria do esporte não vai se comportar da forma que esse cidadão está se comportando. Na verdade, a gente está sentindo no ar que ele quer mesmo o confronto, né? O bate-chapa, vamos dizer assim, para ter motivos aí, até porque ele comunicou que o próprio atleta já disse que não queria ficar no esporte, que ele também não quer que o atleta dele fique no esporte. Então ele está querendo arrumar sarna, não para ele, mas para a diretoria do esporte. Pedro Castro e Ortiz estiveram no centro de treinamento ontem, juntamente com o Marlone, fizeram os exames no turno da manhã e da tarde, e a gente recebeu a informação agora, e está quentinha, está no site do Prático Esporte também, que os dois foram aprovados no exame e devem ser, assim como o Marlone, que foi prometido ontem pela assessoria de imprensa do esporte, foi informado que iriam fazer o possível para divulgar o Marlone oficialmente, no caso, seria ontem, mas passou para hoje. Então, deve ter Marlone, Pedro Castro e o Ortiz também confirmados logo mais à tarde no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. Outra informação que chega para a gente é que, para a surpresa de todos, a apresentação ontem do Regis, né? Regis que está envolvido nos bastidores, não oficialmente, porque não tem contrato assinado ainda. Inclusive, o Alexandre Faria, na coletiva, disse até que Regis é o contrário, Regis é do esporte. Mas o torcedor se animou, então comparou até com a atitude do Richelli de não se apresentar ontem ao esporte e todo mundo elogiando. Só que faz parte, o profissional tem que andar correto. Ninguém tem que elogiar porque o cidadão se apresentou ao seu trabalho conforme reza a regra de apresentação. Então, ele não fez mais do que sua obrigação, o resto se apresentou ao esporte, só que a gente descobriu nos bastidores que essa apresentação foi mera formalidade. O esporte tem hoje não, há muito tempo vem com esse tipo de situação. Ontem o Regis se apresentou, o Matheus Ferraz e o Ronaldo. Todos três estão, né, quem não já saiu, que no caso o Matheus Ferraz está já encaminhado aí e acertado com o América Mineiro, mas tem o Ronaldo também, que não faz parte dos planos do esporte, e tem o Regis. Então o que o esporte faz? Ele faz um exame como se fosse um exame demissional, né, que a gente tem normalmente, qualquer trabalhador faz, mas entre aspas, né? Então os jogadores fizeram esse exame. Por quê? Porque se houver alguma negociação, que no caso do Matheus Ferraz já é certo, o América, o camarada chegar lá e não ter o médico lá e dizer, não fizeram o exame lá, o cara está fichado, está com problema aqui ou ali ou acolá. Então o esporte fazer esse exame porque para evitar problemas futuros aí com as outras agremiações e com essas negociações que possam vir a acontecer. Então o Regis fez esse tipo de avaliação normalmente e o caminho dele, segundo informações dos bastidores, e todo mundo já conhece, deve ser mesmo o caminho da Bahia para o tricolor baiano, né? A negociação envolveu o goleiro
o goleiro Jean, e o São Paulo na situação quer pagar, vai pagar, né, tem que pagar a parte que cabe ao Sport Clube do Recife. Até então, já é notícia comentada aí já faz tempo, o presidente não confirmou nada, disse que não tem papelada nenhuma assinada com a letra dele, e ontem o executivo de futebol, Alexandre Faria, confirmou que até que reze outra situação, o resto é do esporte. E eu esqueci só de falar do Anselmo. O Anselmo não chegou ao clube, tinha um voo marcado para anteontem à noite, para chegar, no caso, de manhã cedo na Ilha do Rio, no centro de treinamento. Ele não perdeu o voo. O problema é que faleceu um parente dele, uma avó, e ele participou de toda a situação de despedida do seu ente, né, querido, e deve se apresentar, no caso, hoje também na Ilha do Retiro. Então são essas as informações, muitas informações por sinal, muitas novidades, e que não devem parar nem tão cedo dentro da Ilha do Retiro, meu querido Moisés. Exato, ficaremos aí na expectativa, juntamente com você, e a qualquer momento pode entrar com a gente, lembrando a todos os torcedores rubro-negros que o site eupratiquesporte.com.br, você fica por dentro de tudo. E lembrando também, se inscreva no canal eupratiquesporte.com.br, porque lembrando que lá tem muita informação também, né, meu amigo Alessandro? Isso mesmo, inclusive eu queria dar um parabéns aqui para todos da Rádio Vicência FM, que desde que a gente está colocando essa resenha que a gente está falando agora e as outras passadas, e o programa Debate Bola no sábado com a equipe da Rádio Vicência, a audiência tem aumentado, e fruto do trabalho, fruto de todo o profissionalismo de vocês, né, juntamente com a gente aqui do site do Pratique Esporte, e do conteúdo, lógico, né, é um trabalho coerente, sincero, verdadeiro e bastante profissional. Então, parabéns para vocês da Rádio Vicência, você, Moisés, o Matheus, o Anderson e todos que fazem a Rádio Vicência, e também todos os bloggers do site Eu Pratico Esporte. Eu me incluo também nesse meio, claro. Então, vamos embora. Parabéns para todo mundo e vamos embora. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima, até amanhã. Um abraço.